Empresário viúvo chega à fazenda e encontra suas filhas brincando no lago de peixes com a empregada. Maurício parou. Suas filhas riam ao lado do lago com Patrícia. Ele não ouvia aquele som há meses. Camila e Júlia se divertiam tocando a água com os peixes. Maurício deu um passo à frente e a grama estalou sob seus sapatos. Patrícia virou o rosto devagar. Ela não se assustou. Apenas segurou o olhar dele com aquela calma que ele nunca conseguiu ter. As meninas continuaram mexendo na água, alheias à presença do pai. Ele engoliu seco e sentiu o nó na garganta crescer. Fazia 3 meses que voltava para casa e não ouvia risos assim. Fazia 3 meses que as meninas choravam antes de dormir. Fazia 3 meses que Ana havia morrido. E agora, ali, naquele pedaço esquecido da fazenda, elas estavam felizes. Com ela, com a empregada. Maurício caminhou mais perto. Patrícia levantou devagar, limpando as mãos no avental branco. Ela tinha o rosto corado, os cabelos presos debaixo da touca, os olhos claros e diretos. Não desviou o olhar quando ele chegou perto. Camila foi a primeira a perceber. Virou a cabeça e arregalou os olhos. Papai! A voz dela era baixa, quase um susto. Júlia parou de mexer na água e olhou para trás. O sorriso sumiu do rosto dela. Maurício sentiu uma facada no peito. Elas tinham medo dele. Ou pior, tinham vergonha de estar felizes perto dele. Ele abaixou, ficando na altura das duas. Tentou sorrir, mas saiu torto. O que vocês estão fazendo? Camila olhou para Júlia. Júlia olhou para Patrícia. Nenhuma delas respondeu. Foi Patrícia quem falou. Elas estavam vendo os peixes, senhor. Pedi licença para trazê-las aqui enquanto o almoço esfriava. A voz dela era firme. Não tinha medo, não tinha bajulação. Era só informação. Maurício olhou para ela. Eu não sabia que você cuidava delas. A senhora Célia pediu. Disse que o senhor estava ocupado e que era melhor eu ficar de olho. Célia era a governanta. A mulher que comandava a casa desde que ele era criança. Maurício respirou fundo. E você achou certo trazer elas para cá? Para o lago? Patrícia não vacilou. Achei que elas precisavam de ar. Elas estavam trancadas no quarto desde cedo. Maurício sentiu a raiva subir. Não dela, dele mesmo. Ele sabia que as meninas ficavam trancadas, sabia que choravam, sabia que ninguém sabia o que fazer com elas, e ele também não sabia. Então fingia que trabalho era mais importante. Fingia que precisava resolver papelada. Fingia que estava lidando, mas não estava. Papai, a gente não fez nada errado. A voz de Júlia era fina. Ele olhou para ela. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Maurício estendeu a mão e tocou o rosto da filha. Eu sei, meu amor, eu sei. Júlia não se afastou, mas também não se aproximou. Maurício retirou a mão, levantou devagar, olhou para Patrícia. Obrigado por cuidar delas. Ela apenas acenou com a cabeça. Ele virou as costas e começou a andar de volta para a casa, mas parou. Virou de novo. Patrícia. Sim, senhor. Você pode continuar, cuidando delas, enquanto eu resolvo as coisas. Ela não sorriu. Apenas disse, sim, senhor. Maurício voltou para dentro da casa e subiu direto para o escritório. Trancou a porta. Sentou na cadeira de couro que seu pai usava. Olhou para a mesa cheia de papéis, contratos, escrituras, contas. Nada daquilo importava. Ana estava morta. As meninas estavam perdidas, e ele estava covarde demais para olhar para elas sem sentir que tinha falhado. Batidas na porta. Maurício, era Célia. Ele não respondeu. Ela bateu de novo. Maurício, abre essa porta. Ele levantou, destravou e voltou para a cadeira. Célia entrou com a postura de sempre, reta, severa, de vestido azul marinho e cabelos presos. Ela olhou para ele com desaprovação. Você assustou as meninas. Eu só perguntei o que elas estavam fazendo. Você perguntou como se estivessem fazendo algo errado.
Elas estavam brincando, Maurício. Crianças brincam. Eu sei. Não parece. Ela cruzou os braços. Você está fugindo delas. Não estou. Está. E elas sentem. Acham que você não quer mais elas por perto. Maurício fechou os olhos. Não é verdade. Então mostra. Célia deu um passo à frente. Ana morreu, Maurício. Mas elas não. E elas precisam de você. Eu não sei como. A voz dele saiu baixa, rachada. Célia suspirou. Sentou na beirada da mesa. Ninguém sabe. A gente vai aprendendo. Mas você precisa tentar. Se não tentar, vai perder elas também. Maurício abriu os olhos. E se eu não conseguir? Aí você vai ter falhado de verdade. Mas pelo menos vai ter tentado. Ela se levantou. Patrícia é boa com elas. Deixa ela ajudar. E você precisa estar presente. Célia saiu e fechou a porta. Maurício ficou sozinho de novo. Mas a conversa não saiu da cabeça. Ele sabia que ela estava certa. Sabia que estava fugindo. Sabia que estava sendo covarde. Mas toda vez que olhava para Camila e Júlia, via Ana. Via o sorriso dela. Via os olhos dela. Via tudo que ele tinha perdido. E doía demais. 2 dias depois, Maurício desceu para o café da manhã. As meninas já estavam sentadas. Patrícia estava ao lado delas, cortando frutas. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, mas não disse nada. Maurício puxou a cadeira e sentou. Bom dia! Camila e Júlia olharam para ele, surpresas. Bom dia, papai! Disseram juntas, baixinho. Patrícia colocou um prato na frente dele. Ovos, pão, queijo. Simples. Obrigado. Ela apenas acenou. Maurício comeu devagar. O silêncio era pesado. As meninas comiam sem olhar para ele. Patrícia ficou de pé perto da mesa, atenta. Patrícia! Sim, senhor. Senta. Ela hesitou. Senhor, eu preciso... Senta. A voz dele saiu mais firme do que pretendia. Patrícia puxou a cadeira e sentou desconfortável. Maurício olhou para as filhas. O que vocês vão fazer hoje? Camila olhou para Júlia. Júlia olhou para Patrícia. Patrícia respondeu. Pensei em levá-las para colher flores no jardim, se o senhor permitir. Maurício assentiu. Pode, mas eu vou junto. Todos na mesa pararam. As meninas arregalaram os olhos. Patrícia franziu a testa, confusa. O senhor vai junto? Vou. Ele limpou a boca com o guardanapo. A não ser que vocês não queiram. A gente quer, Júlia falou rápido, animada. Camila sorriu, tímida. Maurício sentiu algo esquentar no peito. Era pequeno, frágil, mas estava lá. Depois do café, os 4 foram para o jardim. Patrícia levou uma cesta. As meninas correram na frente, rindo. Maurício andou ao lado dela. Obrigado. Patrícia olhou para ele. Por quê? Por estar aqui. Por cuidar delas. Eu só estou fazendo meu trabalho, senhor. Não é só trabalho. Eu vejo. Você se importa. Patrícia desviou o olhar. Elas são boas crianças. São. Maurício respirou fundo. Eu tenho sido um pai horrível. Não é verdade. É, e você sabe. Patrícia parou de andar. Olhou para ele direta. O senhor está sofrendo. Elas também. Mas o senhor está tentando. E isso já é alguma coisa. Maurício segurou o olhar dela. Havia algo nos olhos de Patrícia. Algo que ele não via há muito tempo. Compaixão. Verdadeira. Sem piedade. Sem julgamento. Só compaixão. Como você faz? O quê? Para não quebrar. Para continuar firme. Patrícia sorriu de leve. Eu quebrei várias vezes, senhor. Só aprendi a juntar os pedaços rápido. Antes que ele pudesse perguntar mais, Camila gritou. Papai, olha! Olha quantas flores! Maurício caminhou até elas. Camila segurava um buquê de margaridas amarelas. Júlia estava agachada, pegando mais. Estão lindas! Camila estendeu para ele. É para você. Maurício pegou as flores. Sentiu o peito apertar de novo, mas dessa vez não era ruim.
Obrigado, princesa. Camila sorriu, um sorriso de verdade. E Maurício percebeu que fazia meses que não via aquilo. Eles passaram a manhã inteira no jardim. Patrícia ensinou as meninas a fazer coroas de flores. Maurício tentou ajudar, mas fez tudo errado. As meninas riram dele. Ele riu junto. E por um momento, só por um momento, a dor diminuiu. Quando voltaram para casa, Célia estava na varanda. Olhou para Maurício com aprovação discreta. Ele entendeu. Era um começo. Nos dias seguintes, Maurício passou mais tempo com as filhas. Tomava café com elas, almoçava, perguntava sobre o dia, ouvia. E Patrícia estava sempre ali, quieta, observadora, cuidadosa. Ele começou a reparar mais nela, no jeito que ela falava com as meninas, no jeito que ela ouvia, no jeito que ela nunca forçava nada. Patrícia tinha 26 anos. Era de uma cidade pequena no interior. Tinha vindo trabalhar na fazenda havia 1 ano, indicada por uma conhecida de Célia. Era discreta, trabalhadora. E tinha um jeito de lidar com as meninas que nem ele nem Ana tinham conseguido. Uma tarde, Maurício a encontrou sozinha na cozinha. Ela lavava a louça. Patrícia! Ela virou, secando as mãos. Senhor, eu queria conversar com você. Aconteceu algo? Não, eu queria saber mais sobre você. Patrícia pareceu surpresa. Sobre mim? É. Você sabe tudo sobre a gente, mas eu não sei nada sobre você. Ela hesitou. Não tem muito para saber, senhor. Eu duvido. Maurício puxou uma cadeira e sentou. Senta. Patrícia sentou, desconfortável de novo. Você tem família? Tenho. Minha mãe e meus 2 irmãos. E seu pai? Morreu quando eu tinha 15 anos. Maurício sentiu um peso. Sinto muito. Faz tempo. A voz dela era neutra, mas ele viu a dor escondida. Foi difícil? Foi. Minha mãe ficou sozinha com 3 filhos. Eu era a mais velha. Tive que trabalhar cedo. E o que você fazia? De tudo. Limpava casas, vendia doces, ajudava na colheita. O que aparecesse. E seus irmãos? Estão estudando, mando dinheiro para eles todo mês. Maurício olhou para ela com respeito. Você é incrível. Patrícia baixou os olhos. Eu só faço o que precisa ser feito. Não, você faz mais. Você cuida da sua família e agora está cuidando da minha. Patrícia ergueu os olhos. O senhor tem uma boa família. Elas merecem ser cuidadas. Maurício segurou o olhar dela. E você? Quem cuida de você? Patrícia não respondeu. Apenas desviou os olhos. Maurício percebeu que tinha tocado em algo delicado. Não insistiu, mas aquela pergunta ficou com ele. Quem cuidava de Patrícia? Quem olhava para ela do jeito que ela olhava para os outros? 1 semana depois, Júlia ficou doente. Febre alta, tosse. O médico veio e disse que era gripe forte. Mandou repouso. Patrícia não saiu do lado dela. Maurício também não. Eles revezavam. Ele ficava de dia, ela ficava de noite. Mas numa madrugada, Maurício desceu para pegar água e viu luz no quarto de Júlia. Subiu devagar. Patrícia estava sentada na cadeira ao lado da cama. Júlia dormia suada. Patrícia passava um pano úmido na testa dela, devagar, com cuidado. Maurício ficou na porta, observando. Havia algo na cena que o tocou fundo. Não era só cuidado, era amor. Patrícia amava as meninas. Ele entrou no quarto. Patrícia virou, assustada. Senhor, desculpa, eu não queria acordar ninguém. Você não acordou. Eu vim pegar água. Ele se aproximou. Como ela está? A febre baixou um pouco, mas ela ainda está quente. Maurício tocou a testa de Júlia. Ainda estava quente, mas menos. Você devia descansar. Eu fico com ela. Não precisa, senhor. Eu sei, mas eu quero. Patrícia hesitou, mas levantou. Maurício sentou no lugar dela. Pegou o pano e molhou de novo. Passou na testa de Júlia. Patrícia ficou de pé, observando. Senhor? O senhor é um bom pai. Maurício parou.
Olhou para ela. Não sou, mas estou tentando. E é isso que importa. Patrícia deu um passo em direção à porta, mas parou. O senhor sabe que ela te ama muito, né? Maurício sentiu a garganta fechar. Eu sei. Então não esquece disso, nem nos dias ruins. Ela saiu. Maurício ficou sozinho com Júlia. Olhou para o rosto da filha, tão parecido com Ana, mas tão dela também. Ele segurou a mãozinha pequena. Eu prometo que vou tentar, meu amor. Eu prometo. Júlia se mexeu, ainda dormindo, e Maurício ficou ali a noite toda. Quando amanheceu, Júlia acordou. A febre tinha passado. Ela olhou para o pai sonolenta. Papai! Oi, princesa. Você ficou aqui a noite toda? Fiquei. Júlia sorriu. Obrigada. Maurício beijou a testa dela. Sempre, meu amor. Júlia melhorou rápido. Em poucos dias estava correndo de novo, e a rotina voltou. Mas algo tinha mudado. Maurício estava mais presente, e Patrícia estava mais próxima, não só das meninas, dele também. Eles conversavam mais, sobre coisas simples, sobre a fazenda, sobre as meninas, sobre a vida. E Maurício percebeu que gostava daquelas conversas, gostava de ouvir a voz dela, gostava do jeito que ela pensava, gostava de estar perto dela, mas se sentia culpado. Ana tinha morrido havia apenas 4 meses e ele já estava sentindo algo por outra pessoa. Era errado, era cedo demais, era traição. Ele tentou se afastar, parou de procurar Patrícia, parou de conversar. Voltou a se trancar no escritório. Mas as meninas sentiram, e Patrícia também. Uma noite, ela bateu na porta do escritório. Senhor? Maurício estava na cadeira olhando para o nada. O que foi? Posso entrar? Pode. Patrícia entrou e fechou a porta. Ficou de pé, séria. O senhor está fugindo de novo. Maurício não respondeu. O senhor estava bem. As meninas estavam bem. E de repente o senhor sumiu. Eu não sumi, eu só estou ocupado. Mentira. A voz dela era firme. Maurício olhou para ela irritado. Cuidado com o tom. Desculpa, senhor, mas alguém precisa falar. Falar o quê? Que o senhor está com medo. Maurício levantou. Medo de quê? De viver de novo. As palavras bateram nele como um soco. Patrícia continuou. O senhor está se sentindo culpado por estar melhor, por estar rindo, por estar vivo, e acha que isso é trair ela. Maurício virou de costas. Você não sabe do que está falando. Eu sei, porque eu já passei por isso. Maurício virou de volta. Como? Patrícia respirou fundo. Eu perdi alguém também, alguém que eu amava, e quando comecei a melhorar, me senti culpada. Achei que não tinha direito de ser feliz de novo. E o que você fez? Aprendi que a vida continua e que quem a gente ama não quer que a gente fique preso na dor. Maurício sentiu os olhos arderem. Mas é tão difícil. Eu sei, mas o senhor não está sozinho. As meninas estão aqui, a gente está aqui. Maurício olhou para ela. Você? Patrícia hesitou, mas disse. Eu também estou aqui. Se o senhor precisar. Maurício deu um passo em direção a ela. Patrícia. Mas, senhor, eu sei que não é meu lugar, mas eu me importo, com as meninas e com o senhor também. Maurício parou na frente dela, tão perto que dava para sentir o cheiro de lavanda que vinha dela. Eu não posso. Ainda não. Eu sei, e eu não estou pedindo nada. Só estou dizendo que o senhor não precisa carregar tudo sozinho. Maurício sentiu uma lágrima descer. Ele não conseguiu segurar. Patrícia estendeu a mão e tocou o braço dele de leve. Chora, senhor. Chora tudo que o senhor precisa. E ele chorou. Pela primeira vez desde que Ana morreu, Maurício chorou de verdade. Patrícia ficou ali, firme, segurando o braço dele. Não disse nada, só ficou. Quando ele parou, ela limpou as próprias lágrimas. Melhor? Maurício acenou que sim. Obrigado. Não precisa agradecer. Ela foi em direção à porta, mas ele chamou.
Patrícia, ela parou. Fica, só mais um pouco. Patrícia virou, olhou para ele e ficou. Patrícia voltou devagar e sentou na cadeira em frente à mesa. Maurício ficou de pé, ainda tentando controlar a respiração. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era necessário. Ele se sentou também, olhando para as próprias mãos. Eu não sei como seguir em frente. A voz dele saiu baixa. Patrícia inclinou a cabeça. O senhor já está seguindo, só não percebe. Não parece. Parece sim. O senhor levantou hoje, tomou café com as meninas, conversou com elas. Isso é seguir em frente. Maurício ergueu os olhos. Mas eu sinto que estou traindo ela. Toda vez que eu rio, toda vez que eu esqueço, nem que seja por um segundo, ela não ia querer isso para o senhor. Como você sabe? Patrícia respirou fundo. Porque ninguém que ama de verdade quer ver a pessoa que fica a sofrer para sempre. A dor faz parte, mas a vida também. Maurício ficou em silêncio. Depois disse: Você é sábia demais para sua idade. Patrícia sorriu de leve. Eu só vivi coisas demais. Me conta. Ela hesitou. Não tem muito para contar, senhor. Eu quero ouvir mesmo assim. Patrícia olhou para a janela. A lua iluminava parte do escritório. Ela começou devagar. Eu tinha 19 anos quando conheci ele. Gabriel. Ele trabalhava na mesma fazenda que eu. Era bonito, engraçado, cheio de planos. Dizia que um dia ia sair daquela vida e levar a gente junto. Eu acreditei. Maurício não interrompeu, só ouviu. A gente namorou 3 anos. Minha mãe adorava ele. Meus irmãos também. Todo mundo achava que a gente ia casar. E a gente ia mesmo. Ele tinha juntado dinheiro. Falava em comprar um pedacinho de terra. Começar uma vida. Patrícia parou, engoliu seco. Mas ele morreu antes. Um acidente na estrada. Caminhão desgovernado. Ele estava voltando do trabalho. Maurício sentiu o peito apertar. Sinto muito. Eu não consegui sair da cama por 2 semanas. Não comia, não falava. Minha mãe achava que eu ia morrer também. Mas um dia, ela chegou para mim e disse uma coisa que eu nunca esqueci. O quê? Ela disse que a morte leva quem vai. Mas quem fica tem obrigação de viver. Não pelo que foi, mas pelo que ainda pode ser. Maurício deixou as palavras penetrarem. E você acreditou? No começo, não. Mas com o tempo eu entendi. Gabriel não ia voltar. E eu tinha 2 escolhas. Morrer junto ou continuar. Escolhi continuar. E valeu a pena. Patrícia olhou para ele. Valeu. Porque eu tô aqui. Porque eu conheço as meninas. Porque eu vejo o senhor tentando. E isso me faz acreditar que a vida ainda tem sentido. Maurício sentiu algo se mover dentro dele. Não era amor. Ainda não. Mas era alguma coisa, algo que ele achava que tinha morrido junto com Ana. Esperança. Obrigado por me contar. Obrigado por ouvir. Patrícia se levantou. Agora o senhor precisa descansar. Tá tarde. Maurício assentiu. Ela foi até a porta, mas antes de sair, virou. Senhor? Sim? Pode me chamar de Patrícia. Sem o senhor. Pelo menos quando a gente tá sozinho. Maurício sorriu. Pela primeira vez em meses, um sorriso verdadeiro. Tudo bem, Patrícia. Ela sorriu também. E saiu. Maurício ficou sozinho no escritório, mas não se sentia mais tão vazio. Nas semanas seguintes, algo mudou. Maurício parou de fugir. Passou a almoçar com as meninas todos os dias. Jantava também. Ajudava com a lição de casa. Brincava no jardim. E Patrícia estava sempre por perto. Mas agora eles conversavam mais. Riam mais. Se olhavam mais. E Maurício percebeu que esperava por aqueles momentos. Esperava pela voz dela. Pelo sorriso dela. Pela presença dela. Mas se controlava. Não podia. Ainda não. Um dia, Célia o chamou na cozinha. Maurício, preciso falar com você. Ele sentou à mesa. Célia serviu café e sentou também. Você tá diferente. Diferente como?
Mais leve, mais presente. Maurício deu de ombros. Estou tentando. E tá conseguindo. Célia tomou um gole do café. Mas eu preciso te perguntar uma coisa. O quê? Você tá gostando da Patrícia? Maurício engasgou. O quê? Não. Eu só... Maurício, eu te conheço desde que você nasceu. Eu sei quando você tá mentindo. Ele suspirou. Eu não sei o que eu tô sentindo. Mas tá sentindo alguma coisa. E se tiver, é errado? Célia inclinou a cabeça. Não é errado, mas é cedo. Eu sei. E as pessoas vão falar. Eu sei disso também. Célia segurou a mão dele. Eu não tô julgando. Eu só tô te alertando. A vida aqui não é como na cidade. As pessoas falam, julgam. E você tem 2 filhas pequenas. Elas precisam de estabilidade. Eu sei, e eu não vou fazer nada, ainda não. Mas vai fazer? Maurício olhou para ela. Eu não sei, mas se um dia eu fizer, vai ser porque é certo, porque eu tenho certeza, e porque as meninas vão estar bem. Célia assentiu. Então tá bom. Só não deixa o coração te levar antes da cabeça. Maurício concordou, mas sabia que o coração já estava indo. 2 meses depois, era aniversário de Camila. Ela fazia 7 anos. Maurício quis fazer uma festa. Nada grande. Só a família e alguns amigos da escola. Patrícia ajudou a organizar. Decorou a casa, fez o bolo, cuidou de tudo. No dia da festa, Camila estava radiante. Vestido rosa, laço no cabelo, sorriso largo. Júlia também estava feliz. As 2 corriam pela casa, animadas. Maurício olhava de longe, emocionado. Ana tinha planejado aquela festa, tinha falado sobre decoração, sobre o bolo, sobre tudo, mas não tinha vivido para ver. E agora ele estava ali, vendo a filha feliz, mas sentindo a ausência dela como uma ferida aberta. Patrícia percebeu. Chegou perto dele. O senhor está bem? Maurício forçou um sorriso. Estou. Só pensando. Nela? Sempre. Patrícia ficou em silêncio por um momento. Depois disse, ela está vendo. Onde quer que ela esteja, ela está vendo. E ela está orgulhosa. Maurício olhou para Patrícia. Como você tem tanta certeza? Porque se fosse eu ia querer que você fosse feliz. Ia querer que as meninas fossem felizes. E elas são, por sua causa e por causa dela também. Maurício sentiu os olhos arderem, mas não chorou, só acenou. Obrigado. A festa foi um sucesso. Camila brincou, comeu bolo, abriu presentes. E no final do dia, quando todos foram embora, ela correu até Maurício e o abraçou forte. Obrigada, papai. Foi o melhor aniversário da minha vida. Maurício beijou a cabeça dela. Fico feliz, princesa. Camila olhou para Patrícia. E obrigada, Pati. Você é a melhor. Patrícia sorriu emocionada. Por nada, amor. Quando as meninas foram dormir, Maurício e Patrícia ficaram na sala, arrumando. Você fez um bom trabalho hoje. Patrícia dobrou a toalha. Foi fácil. As meninas são fáceis de agradar. Não é só isso. Você tem um dom. Dom. Para cuidar. Para fazer as pessoas se sentirem bem. Patrícia desviou o olhar. Eu só faço o que eu gostaria que fizessem por mim. Maurício parou de arrumar e olhou para ela. Patrícia. Ela virou. Sim? Eu preciso te dizer uma coisa. Patrícia pareceu nervosa. O que foi? Maurício respirou fundo. Eu tô gostando de você. O silêncio caiu na sala. Patrícia arregalou os olhos. Senhor, eu sei que é cedo, eu sei que é complicado, mas eu não consigo fingir que não está acontecendo. Toda vez que eu te vejo, eu me sinto mais leve. Toda vez que a gente conversa, eu me sinto mais vivo. E eu não quero esconder isso. Patrícia deu um passo para trás. O senhor sabe que eu sou sua empregada. O senhor sabe que as pessoas vão falar. O senhor sabe que isso pode ser ruim para todo mundo. Eu sei, mas eu também sei que eu não estou pedindo nada agora. Eu só estou sendo honesto. Patrícia respirou fundo.
E eu também preciso ser honesta. Então seja. Eu também gosto do Senhor, muito, mas eu tenho medo. De quê? De estragar tudo, de machucar as meninas, de estragar o que a gente tem. Maurício se aproximou. Eu não vou deixar isso acontecer. A gente vai devagar, no tempo certo. Mas eu precisava que você soubesse. Patrícia olhou para ele, os olhos brilhando. Tá bom. Maurício sorriu. Tá bom? Tá bom. Eles ficaram se olhando, e pela primeira vez, Maurício sentiu que estava no caminho certo. Os meses seguintes foram de cuidado. Maurício e Patrícia continuaram como antes. Ela cuidava das meninas, ele trabalhava, mas agora havia algo novo, um olhar mais demorado, um sorriso mais cheio, uma proximidade que antes não existia. E as meninas perceberam. Um dia, Júlia perguntou: Papai, você gosta da Pati? Maurício estava no quarto delas, ajudando com a lição. Claro que eu gosto, ela é muito legal. Não, eu digo gosta de verdade. Maurício parou de escrever. Olhou para a filha. Por que você está perguntando isso? Júlia deu de ombros. Porque você fica olhando para ela, do mesmo jeito que olhava para a mamãe. Maurício sentiu o coração acelerar. E você está chateada com isso? Júlia pensou. Depois disse: Não, eu gosto da Pati. Ela é boa com a gente e a mamãe ia gostar dela também. Maurício sentiu os olhos encherem de lágrimas. Você acha? Acho. A mamãe sempre dizia que a gente tinha que ser feliz e você está feliz com a Pati. Eu vejo. Maurício abraçou a filha. Eu te amo tanto. Eu também, papai. Camila, que estava na outra cama, disse: Eu também gosto da Pati, e se você gostar dela, tudo bem. A mamãe ia entender. Maurício olhou para as duas filhas, 7 e 6 anos, pequenas, mas sábias demais. Obrigado, meninas. Naquela noite, Maurício procurou Patrícia. Ela estava no quarto dela, lendo. Ele bateu na porta. Posso entrar? Ela fechou o livro. Pode. Maurício entrou e sentou na beirada da cama. Júlia me perguntou se eu gosto de você. Patrícia arregalou os olhos. E o que o senhor disse? Eu disse a verdade. E ela ficou brava? Não. Ela disse que a mãe ia entender e que ela gosta de você. Patrícia cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus! Maurício segurou as mãos dela, afastando do rosto. Isso é bom, significa que elas aceitam. Mas e as outras pessoas? E a Célia? E a cidade? Eu não me importo com as outras pessoas, e Célia já sabe. Ela me alertou, mas não me julgou. O que importa somos nós e as meninas. Patrícia olhou para ele. O senhor tem certeza? Absoluta. Patrícia respirou fundo. Então tá bom. Maurício sorriu. Tá bom, tá bom. Ele se aproximou devagar. Olhou para os lábios dela. Depois para os olhos. Posso? Patrícia assentiu. Maurício a beijou. Foi suave, lento, cheio de cuidado. E quando se afastaram, os dois estavam sorrindo. Eu estava esperando por isso há meses, Patrícia confessou. Maurício riu. Eu também. Eles ficaram conversando até tarde. Sobre tudo, sobre o futuro, sobre as meninas, sobre eles. E quando Maurício voltou para o quarto, ele dormiu tranquilo pela primeira vez em quase 1 ano. Mas a paz não durou muito. 1 semana depois, a cidade inteira sabia. Alguém tinha visto Maurício e Patrícia conversando perto demais no jardim. E as fofocas começaram, que ele tinha substituído a esposa rápido demais, que ela era interesseira, que as meninas iam sofrer. Célia trouxe as notícias. Maurício, o povo tá falando. Deixa falar. Não é tão simples. Eles estão falando mal da Patrícia, dizendo que ela se aproveitou. Maurício bateu a mão na mesa. Isso é mentira. Ela não se aproveitou de nada. Fui eu que fui atrás. Eu sei, mas você sabe como é. Ninguém quer saber da verdade. Maurício se levantou. Então eu vou fazer eles saberem.
Como? Eu vou assumir, publicamente. Célia arregalou os olhos. Você tem certeza? Absoluta. No domingo seguinte, Maurício levou Patrícia e as meninas para a missa. A cidade inteira estava lá. Quando eles entraram, todos os olhares se viraram. Murmúrios começaram. Mas Maurício não se importou. Ele segurou a mão de Patrícia e andou até o banco da frente. Sentou com ela e as meninas. E ficou. Depois da missa, as pessoas vieram falar. Algumas com desaprovação, outras com curiosidade. Mas Maurício respondeu a todas com educação e firmeza. Patrícia não é minha empregada. Ela é alguém que eu amo. E as meninas também amam. E se alguém tiver problema com isso, o problema é de vocês, não nosso. As pessoas ficaram sem palavras. Algumas viraram as costas. Outras, surpreendentemente, cumprimentaram Patrícia. E aos poucos, a cidade foi aceitando. Não todos, mas o suficiente. 6 meses depois, Maurício pediu Patrícia em casamento. Foi simples. No jardim, com as meninas presentes, ele se ajoelhou e disse: Você me trouxe de volta. Trouxe as meninas de volta. Você nos fez uma família de novo. E eu quero que você seja parte dessa família para sempre. Casa comigo? Patrícia estava chorando. Sim, eu caso. Camila e Júlia gritaram animadas, abraçaram Patrícia. E pela primeira vez desde a morte de Ana, Maurício sentiu que estava completo de novo. Não da mesma forma, mas completo. O casamento foi pequeno, só a família e alguns amigos próximos. Célia chorou a cerimônia inteira. As meninas foram daminhas. E quando Maurício e Patrícia disseram sim, todos aplaudiram. Na festa, Maurício fez um brinde. Eu perdi alguém que eu amava muito, e por muito tempo eu achei que não ia conseguir seguir. Mas essa mulher aqui me mostrou que a vida continua, que o amor continua, e que a gente pode ser feliz de novo, sem esquecer quem a gente perdeu. Então esse brinde é para Patrícia, e para Ana também, porque as duas me deram as coisas mais importantes da minha vida, amor e família. Todos brindaram emocionados. E a festa seguiu até tarde. Quando finalmente ficaram sozinhos, Maurício e Patrícia se olharam. A gente conseguiu, ele disse. Conseguimos, ela respondeu. E agora? Agora a gente vive. Maurício sorriu. Viver parece bom. Parece. Eles se beijaram. E naquele momento, Maurício soube que tinha feito a escolha certa. Não tinha sido fácil, não tinha sido rápido, mas tinha sido real. E era tudo o que importava. Os anos seguintes foram de construção. Patrícia se tornou mãe das meninas. Não tentou substituir Ana, nunca tentou, mas se tornou uma presença constante, amorosa, fundamental. Camila e Júlia cresceram chamando ela de mãe. E Patrícia tratava as duas como se fossem suas de sangue. Maurício voltou a sorrir. Voltou a viver, voltou a sonhar. E um dia, olhando pela janela, vendo Patrícia e as meninas brincando no jardim, ele sussurrou: Obrigado, Ana, por tudo, e obrigado por deixar eu ser feliz de novo. Ele não sabia se ela ouvia, mas sentia que sim, e isso era suficiente. 4 anos depois do casamento, Patrícia estava grávida. Maurício ficou em choque. Eles não tinham planejado. Mas quando ela contou, ele sentiu uma alegria que não esperava. A gente vai ter um bebê? Patrícia sorriu nervosa. Vamos. Você tá feliz? Maurício a abraçou forte. Eu tô mais que feliz. As meninas ficaram eufóricas. Camila queria uma irmã. Júlia queria um irmão. E Maurício só queria que todos ficassem bem. A gravidez foi tranquila. Patrícia brilhava, e Maurício a tratava como se fosse de vidro. Quando o bebê nasceu, era um menino, pequeno, saudável, perfeito. Maurício segurou o filho nos braços e chorou. Ele é lindo. Patrícia sorriu exausta. É, igual ao pai. Maurício beijou a testa dela. Obrigado. Por quê? Por me dar isso, por me dar tudo. Patrícia segurou a mão dele. A gente se deu isso.
juntos. Eles chamaram o menino de Gabriel, em homenagem ao primeiro amor de Patrícia. Maurício fez questão. Ele também fez parte da sua história, e eu quero honrar isso. Patrícia chorou, e amou Maurício ainda mais. Os anos passaram. Gabriel cresceu cercado de amor. Camila e Júlia se tornaram adolescentes. A fazenda prosperou. E Maurício e Patrícia envelheceram juntos. Não foi perfeito. Tiveram brigas, tiveram momentos difíceis, tiveram dúvidas, mas sempre voltavam um para o outro, sempre conversavam, sempre se escolhiam. Numa noite de inverno, muitos anos depois, Maurício e Patrícia estavam na varanda. Gabriel já era adulto. As meninas casadas. A casa estava quieta. Maurício segurou a mão dela. Você se arrepende de alguma coisa? Patrícia pensou. Não, e você? Não, eu só agradeço. Por quê? Por você ter ficado. Naquela noite, no escritório, quando eu pedi. Patrícia sorriu. Eu sempre ia ficar. Maurício a beijou. E ali, naquela varanda, cercado pelo silêncio e pela paz, ele percebeu que tinha vivido duas grandes histórias de amor. Uma que tinha terminado cedo demais, e outra que tinha começado quando ele menos esperava. E ambas tinham sido verdadeiras, ambas tinham sido necessárias, ambas tinham sido dele. Ele olhou para o céu estrelado e sussurrou. Obrigado. Patrícia apertou a mão dele, e eles ficaram ali, juntos, como sempre estariam. Pesquisa aprofundada. Refaça a parte 2 e aumente a história e finalize que seja de 55.000 a 75.000 caracteres. Patrícia voltou devagar e sentou na cadeira em frente à mesa. Maurício ficou de pé, ainda tentando controlar a respiração. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era necessário. Ele se sentou também, olhando para as próprias mãos. Eu não sei como seguir em frente. A voz dele saiu baixa. Patrícia inclinou a cabeça. O senhor já está seguindo. Só não percebe. Não parece. Parece sim. O senhor levantou hoje, tomou café com as meninas, conversou com elas, e isso é seguir em frente. Maurício ergueu os olhos. Mas eu sinto que estou traindo ela. Toda vez que eu rio, toda vez que eu esqueço, nem que seja por um segundo. Ela não ia querer isso para o senhor. Como você sabe? Patrícia respirou fundo. Porque ninguém que ama de verdade quer ver a pessoa que fica a sofrer para sempre. A dor faz parte, mas a vida também. Maurício ficou em silêncio. Depois disse, você é sábia demais para sua idade. Patrícia sorriu de leve. Eu só vivi coisas demais. Me conta. Ela hesitou. Não tem muito para contar, senhor. Eu quero ouvir mesmo assim. Patrícia olhou para a janela. A lua iluminava parte do escritório. Ela começou devagar. Eu tinha 19 anos quando conheci ele, Gabriel. Ele trabalhava na mesma fazenda que eu. Era bonito, engraçado, cheio de planos. Dizia que um dia ia sair daquela vida e levar a gente junto. Eu acreditei. Maurício não interrompeu. Só ouviu. A gente namorou 3 anos. Minha mãe adorava ele. Meus irmãos também. Todo mundo achava que a gente ia casar, e a gente ia mesmo. Ele tinha juntado dinheiro, falava em comprar um pedacinho de terra, começar uma vida. Patrícia parou, engoliu seco. Mas ele morreu antes, um acidente na estrada, caminhão desgovernado, ele estava voltando do trabalho. Maurício sentiu o peito apertar. Sinto muito. Eu não consegui sair da cama por 2 semanas. Não comia. Não falava. Minha mãe achava que eu ia morrer também. Mas um dia ela chegou para mim e disse uma coisa que eu nunca esqueci. O quê? Ela disse que a morte leva quem vai. Mas quem fica tem obrigação de viver. Não pelo que foi, mas pelo que ainda pode ser. Maurício deixou as palavras penetrarem. E você acreditou? No começo não. Mas com o tempo eu entendi. Gabriel não ia voltar. E eu tinha 2 escolhas, morrer junto ou continuar. Escolhi continuar. Me valeu a pena? Patrícia olhou para ele.
Valeu, porque eu tô aqui, porque eu conheço as meninas, porque eu vejo o senhor tentando, e isso me faz acreditar que a vida ainda tem sentido. Maurício sentiu algo se mover dentro dele. Não era amor, ainda não, mas era alguma coisa, algo que ele achava que tinha morrido junto com Ana. Esperança. Obrigado por me contar. Obrigado por ouvir. Patrícia se levantou. Agora o senhor precisa descansar. Tá tarde. Maurício assentiu. Ela foi até a porta, mas antes de sair, virou. Senhor? Sim? Pode me chamar de Patrícia, sem o senhor. Pelo menos quando a gente está sozinho. Maurício sorriu. Pela primeira vez em meses, um sorriso verdadeiro. Tudo bem, Patrícia. Ela sorriu também. E saiu. Maurício ficou sozinho no escritório, mas não se sentia mais tão vazio. Nas semanas seguintes, algo mudou. Maurício parou de fugir. Passou a almoçar com as meninas todos os dias. Jantava também. Ajudava com a lição de casa. Brincava no jardim. E Patrícia estava sempre por perto. Mas agora eles conversavam mais, riam mais, se olhavam mais. E Maurício percebeu que esperava por aqueles momentos. Esperava pela voz dela, pelo sorriso dela, pela presença dela. Mas se controlava. Não podia. Ainda não. Um dia, Célia o chamou na cozinha. Maurício, preciso falar com você. Ele sentou à mesa. Célia serviu café e sentou também. Você está diferente. Diferente como? Mais leve, mais presente. Maurício deu de ombros. Estou tentando. E está conseguindo. Célia tomou um gole do café. Mas eu preciso te perguntar uma coisa. O quê? Você está gostando da Patrícia? Maurício engasgou. O quê? Não, eu só... Maurício, eu te conheço desde que você nasceu. Eu sei quando você está mentindo. Ele suspirou. Eu não sei o que eu estou sentindo. Mas está sentindo alguma coisa. E se tiver, é errado? Célia inclinou a cabeça. Não é errado, mas é cedo. Eu sei. E as pessoas vão falar. Eu sei disso também. Célia segurou a mão dele. Eu não estou julgando, eu só estou te alertando. A vida aqui não é como na cidade. As pessoas falam, julgam, e você tem 2 filhas pequenas. Elas precisam de estabilidade. Eu sei, e eu não vou fazer nada, ainda não. Mas vai fazer? Maurício olhou para ela. Eu não sei, mas se um dia eu fizer, vai ser porque é certo, porque eu tenho certeza e porque as meninas vão estar bem. Célia assentiu. Então tá bom. Só não deixa o coração te levar antes da cabeça. Maurício concordou, mas sabia que o coração já estava indo. Os dias foram passando e a rotina continuou. Maurício acordava cedo, tomava café com as meninas, ia trabalhar na fazenda, voltava para o almoço, passava a tarde organizando papéis e contratos, e à noite jantava com todos. Patrícia estava sempre ali, servindo, limpando, mas principalmente cuidando. Ela tinha um jeito especial com Camila e Júlia. Sabia quando elas estavam tristes, sabia quando precisavam de colo, sabia quando precisavam de espaço. E Maurício reparava em tudo. Reparava no jeito que Patrícia penteava o cabelo de Júlia, no jeito que conversava baixinho com Camila antes de dormir, no jeito que nunca perdia a paciência, mesmo quando elas estavam difíceis. Uma tarde, Maurício estava no escritório quando ouviu gritos. Correu até o quarto das meninas. Camila estava chorando. Júlia estava de braços cruzados, brava. Patrícia estava ajoelhada entre as duas, tentando acalmar. O que aconteceu? Patrícia olhou para ele. Elas brigaram por causa de um brinquedo. Camila soluçou mais alto. Ela pegou sem pedir. Mas é meu também. Júlia rebateu. Maurício ia falar, mas Patrícia levantou a mão pedindo silêncio. Ela olhou para Camila. Você está chateada porque ela pegou sem perguntar? Camila acenou que sim. Patrícia olhou para Júlia. E você está brava porque acha que também tem direito? Júlia acenou que sim. Patrícia respirou fundo. Então vamos fazer assim. Camila, você empresta para Júlia agora.
e daqui a pouco Júlia empresta de volta. Mas as duas têm que pedir, com educação, porque a gente divide as coisas quando a gente se ama. E vocês se amam, né? As duas hesitaram. Depois acenaram que sim. Então pronto. Problema resolvido. Patrícia se levantou. Camila e Júlia se entreolharam. E então, lentamente se abraçaram. Maurício ficou impressionado. Patrícia tinha feito em 2 minutos o que ele não conseguia fazer em horas. Quando ela saiu do quarto, ele a seguiu. Como você faz isso? Patrícia parou no corredor. O quê? Resolver tudo tão fácil. Fazer elas se entenderem. Não é fácil. Eu só escuto e falo a verdade. Mas você tem um jeito, um dom. Patrícia desviou o olhar. Eu só faço o que a minha mãe fazia comigo. Ela sempre dizia que criança não precisa de grito, precisa de atenção. Maurício olhou para ela com admiração. Você é incrível. Patrícia corou. Não sou. Eu só gosto delas. Eu sei. E elas gostam de você também. Patrícia sorriu, tímida, e voltou para o trabalho. Maurício ficou parado no corredor, sentindo o peito apertar. Não era só admiração, não era só gratidão, era algo mais, e ele sabia. 2 semanas depois, Maurício teve que ir para a cidade resolver assuntos do banco. Ia demorar o dia inteiro. Deixou Patrícia responsável pelas meninas. Quando voltou, já era noite. A casa estava quieta, ele subiu devagar. A porta do quarto das meninas estava entreaberta. Ele olhou para dentro. Camila e Júlia dormiam. E Patrícia estava sentada na cadeira ao lado, costurando um vestido. Ela cantarolava baixinho, uma música que ele não conhecia. Maurício ficou ali, observando. Havia algo naquela cena que o tocou profundamente. A paz, a simplicidade, o cuidado. Patrícia levantou os olhos e o viu. Ficou sem graça. Desculpa, senhor, eu ia sair agora. Não, fica, eu só vim ver se elas estavam bem. Tão, dormiram faz 1 hora. Maurício entrou no quarto devagar. Olhou para as filhas. Camila estava de bruços. Júlia estava encolhida, abraçada no ursinho. Ele ajeitou o cobertor das duas. Depois olhou para Patrícia. Você sempre fica aqui até elas dormirem? Quase sempre. Elas gostam. E você, não cansa? Patrícia sorriu. Cansar cansa, mas vale a pena. Maurício se aproximou. Por quê? Porque elas são boas, porque elas merecem e porque eu gosto de cuidar delas. Só delas? A pergunta saiu antes que Maurício pudesse pensar. Patrícia ergueu os olhos surpresa. Senhor? Maurício respirou fundo. Eu sei que eu não devia perguntar. Eu sei que ainda é cedo, mas eu preciso saber. Você sente alguma coisa por mim? Patrícia ficou pálida. Levantou devagar. Senhor, eu... Me responde, por favor. Patrícia olhou para ele. Os olhos dela estavam brilhando. Eu sinto, mas eu não posso. Por quê? Porque o senhor acabou de perder a esposa. Porque eu sou a empregada. Porque isso não é certo. E se eu disser que para mim é? Patrícia balançou a cabeça. O senhor está confuso, está sofrendo, e eu estou aqui, perto, mas não é real. Maurício deu um passo à frente. Eu sei o que eu sinto, Patrícia, e é real. O senhor não sabe, não ainda. Ela passou por ele, indo em direção à porta, mas Maurício segurou o braço dela. Não com força. Só com intenção. Patrícia, olha para mim. Ela parou. Virou devagar. Olhou para ele. Eu sei que é cedo. Eu sei que é complicado. Mas eu não consigo fingir. Toda vez que eu te vejo, eu me sinto melhor. Toda vez que a gente conversa, eu me sinto mais vivo. E eu sei que isso é real, porque eu já senti isso antes. Com ela. E eu sei a diferença. Patrícia tinha lágrimas nos olhos. Mas e as meninas, e as pessoas, e tudo? As meninas gostam de você. As pessoas vão falar de qualquer jeito. E tudo. A gente resolve junto.
Patrícia soltou uma lágrima. Eu tenho medo. De quê? De não ser suficiente. De não conseguir ser o que o senhor precisa. De estragar tudo. Maurício limpou a lágrima do rosto dela com o polegar. Você já é o que eu preciso. Você já é tudo. Patrícia fechou os olhos. O senhor não pode falar essas coisas. Por quê? Porque eu vou acreditar. Maurício sorriu. Então acredita. Patrícia abriu os olhos e dessa vez não desviou. Eles ficaram ali, parados, se olhando. E então Maurício se aproximou devagar, inclinou a cabeça e a beijou. Foi suave, cuidadoso, cheio de receio, mas verdadeiro. Quando se afastaram, os dois estavam respirando descompassados. Patrícia levou a mão aos lábios. A gente não devia... Eu sei, mas eu não me arrependo. Patrícia olhou para ele, os olhos cheios de emoção. Eu também não. Maurício segurou a mão dela. Então a gente vai devagar, no nosso tempo, sem pressa, mas juntos. Patrícia apertou a mão dele. Juntos. Eles saíram do quarto das meninas, e pela primeira vez em meses, Maurício foi dormir sentindo que tinha feito a coisa certa. Mas nas semanas seguintes, eles foram cuidadosos. Não demonstravam nada na frente de ninguém. Conversavam como sempre, trabalhavam como sempre. Mas quando estavam sozinhos, se permitiam. Uma conversa mais longa, um olhar mais demorado, um toque discreto. E aos poucos, aquilo foi crescendo. 2 meses depois, era aniversário de Camila. Ela fazia 7 anos. Maurício quis fazer uma festa. Nada grande, só a família e alguns amigos da escola. Patrícia ajudou a organizar. Decorou a casa com balões amarelos e rosa. Fez um bolo de chocolate com cobertura de morango. Preparou docinhos e salgadinhos. Cuidou de cada detalhe. No dia da festa, Camila estava radiante. Vestido rosa com laço branco, cabelo preso com uma tiara de flores, sorriso largo. Júlia também estava feliz, com um vestido lilás parecido. As duas corriam pela casa, animadas com os amigos que iam chegar. Maurício olhava de longe, emocionado. Ana tinha planejado aquela festa. Tinha falado sobre decoração, sobre o bolo, sobre os convidados, mas não tinha vivido para ver. E agora ele estava ali, vendo a filha feliz, mas sentindo a ausência dela como uma ferida aberta. Patrícia percebeu. Chegou perto dele na cozinha. O senhor está bem? Maurício forçou um sorriso. Estou só pensando. Nela? Sempre. Patrícia ficou em silêncio por um momento. Depois disse: ela está vendo. Onde quer que ela esteja, ela está vendo. E ela está orgulhosa. Maurício olhou para Patrícia. Como você tem tanta certeza? Porque se fosse eu ia querer que você fosse feliz. Ia querer que as meninas fossem felizes. E elas são, por sua causa. E por causa dela também. Maurício sentiu os olhos arderem. Mas não chorou. Só acenou. Obrigado. A festa foi um sucesso. Vieram 15 crianças. A casa ficou cheia de risadas, gritos e bagunça. Camila brincou de tudo. Dançou, cantou parabéns com os olhos brilhando. Abriu presentes com entusiasmo. E no final do dia, quando todos foram embora, ela correu até Maurício e o abraçou forte. Obrigada, papai. Foi o melhor aniversário da minha vida. Maurício beijou a cabeça dela. Fico feliz, princesa. Camila olhou para Patrícia. E obrigada, Pati. Você é a melhor do mundo. Patrícia sorriu emocionada. Por nada, amor. Você merece tudo. Júlia também abraçou Patrícia. Eu também te amo, Pati. Patrícia abraçou as duas com lágrimas nos olhos. E Maurício observou a cena, sentindo o peito esquentar. Aquilo era família, de verdade. Quando as meninas foram dormir, Maurício e Patrícia ficaram na sala, arrumando a bagunça. Juntaram copos, guardaram brinquedos, varreram confete e trabalharam em silêncio, confortável. Quando terminaram, Maurício olhou para ela.
Você fez um bom trabalho hoje. Patrícia dobrou a toalha. Foi fácil. As meninas são fáceis de agradar. Não é só isso. Você tem um dom. Dom para cuidar, para fazer as pessoas se sentirem bem, para fazer tudo parecer mais leve. Patrícia desviou o olhar. Eu só faço o que eu gostaria que fizessem por mim. Maurício parou de arrumar e olhou para ela. Patrícia, ela virou. Sim, eu preciso te dizer uma coisa. Patrícia pareceu nervosa. O que foi? Maurício respirou fundo. Eu tô apaixonado por você. O silêncio caiu na sala como uma cortina pesada. Patrícia arregalou os olhos. As mãos dela tremeram. Senhor, eu sei que é cedo. Eu sei que é complicado. Mas eu não consigo mais fingir que não está acontecendo. Eu acordo pensando em você. Eu passo o dia esperando para te ver. E quando eu tô perto de você, eu me sinto inteiro de novo. Patrícia deu um passo para trás. O senhor sabe que eu sou sua empregada. O senhor sabe que as pessoas vão falar. O senhor sabe que isso pode ser ruim para todo mundo. Eu sei. Mas eu também sei que eu não tô pedindo nada agora. Eu só tô sendo honesto. Eu precisava que você soubesse o que eu sinto. Patrícia respirou fundo. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. E eu também preciso ser honesta. Então seja. Eu também tô apaixonada pelo senhor. Muito. Mas eu tenho medo. De quê? De estragar tudo. De machucar as meninas. De não ser o suficiente. De as pessoas te julgarem por minha causa. Maurício se aproximou. Eu não me importo com as pessoas, e você já é mais que suficiente. As meninas te amam, e eu também. Patrícia cobriu o rosto com as mãos. Isso é loucura. Maurício segurou as mãos dela, afastando do rosto. Pode ser, mas é a minha loucura, e eu quero viver ela, com você. Patrícia olhou para ele. E se der errado? Aí a gente tenta consertar. Mas pelo menos a gente tentou. Patrícia deixou as lágrimas caírem. Eu não quero perder isso. Não quero perder vocês. Você não vai perder. Eu prometo. Maurício puxou ela para perto e a abraçou. Patrícia se deixou abraçar. Chorou no ombro dele. E pela primeira vez em muito tempo, se permitiu ser cuidada. Quando se afastaram, os dois estavam mais calmos. Maurício limpou as lágrimas do rosto dela. Então a gente tenta? Patrícia assentiu. A gente tenta. Eles sorriram. E naquela noite ficaram conversando até tarde. Sobre tudo, sobre o futuro, sobre as meninas, sobre eles, sobre o medo e a esperança. E quando Patrícia finalmente foi para o quarto, Maurício ficou na sala, olhando para a janela. Pela primeira vez desde que Ana morreu, ele se sentia realmente vivo. Os meses seguintes foram de descobertas. Maurício e Patrícia passaram a namorar em segredo. Ninguém sabia, nem Célia, nem as meninas. Eles se encontravam tarde da noite, conversavam na varanda, caminhavam pelo jardim, dividiam sonhos e medos, e aos poucos foram construindo algo sólido, mas esconder era difícil. As meninas começaram a perceber. Papai, por que você fica sorrindo sozinho? Júlia perguntou um dia. Maurício riu. Eu tô feliz, só isso. Feliz por quê? Porque vocês estão bem. Porque a vida tá melhor. Júlia franziu a testa. Tem certeza que não é por causa da Patty? Maurício parou. Por que você acha isso? Júlia deu de ombros. Por que você fica olhando para ela, do mesmo jeito que olhava para a mamãe? Maurício sentiu o coração acelerar. E você tá chateada com isso? Júlia pensou. Balançou a cabeça. Não, eu gosto da Patty. Ela é boa com a gente, e acho que a mamãe ia gostar dela também. Maurício sentiu os olhos encherem de lágrimas. Você acha mesmo? Acho. A mamãe sempre dizia que a gente tinha que ser feliz, e você tá feliz com a Patty, eu vejo. Maurício abraçou a filha. Eu te amo tanto, meu amor. Eu também, papai. Camila, que estava desenhando na mesa, levantou os olhos. Eu também gosto da Patty, e se você gostar dela de verdade, tudo bem.
A mamãe ia entender. Maurício olhou para as duas filhas, tão pequenas, mas tão sábias. Obrigado, meninas. Obrigado por entenderem. Naquela noite, Maurício procurou Patrícia. Ela estava no quarto dela, lendo um livro. Ele bateu na porta. Posso entrar? Ela fechou o livro. Pode. Maurício entrou e sentou na beirada da cama. Júlia me perguntou se eu gosto de você. Patrícia arregalou os olhos. E o que o senhor disse? Eu não neguei. E ela disse que não tem problema, que a mãe ia entender. Patrícia cobriu a boca com a mão. Sério. Sério. E Camila também disse a mesma coisa. Patrícia deixou as lágrimas caírem. Elas são incríveis. São. E elas te amam. Maurício segurou a mão dela. Então eu acho que a gente não precisa mais esconder. Patrícia olhou para ele, assustada. Mas e as pessoas? E a cidade? Eu não me importo com eles. Eu me importo com você e com as meninas. E se elas aceitam, o resto não importa. Patrícia respirou fundo. O senhor tem certeza? Absoluta. Patrícia sorriu nervosa. Então tá bom. Maurício se aproximou. Tá bom? Tá bom. Ele a beijou. E dessa vez sem medo, sem culpa, só com amor. Mas assumir publicamente não foi fácil. Na semana seguinte, Maurício levou Patrícia e as meninas para a cidade. Foram ao mercado. Depois tomaram sorvete e andaram de mãos dadas pela praça. As pessoas olhavam, cochichavam. Mas Maurício não se importou. Segurou a mão de Patrícia com firmeza e sorriu. Quando voltaram para a fazenda, Célia os esperava na varanda. O rosto dela estava sério. Maurício, preciso falar com você. Sozinho. Maurício pediu para Patrícia levar as meninas para dentro. Depois sentou ao lado de Célia. Eu sei o que você vai dizer. Sabe que o povo está falando, que é cedo, que eu estou errado. Célia suspirou. Eu não ia dizer que você está errado. Maurício olhou para ela surpreso. Não? Não, eu ia dizer que você precisa ter certeza, porque as pessoas vão falar, vão julgar, e você precisa estar preparado para isso. Eu tô. E a Patrícia, ela tá? Maurício hesitou. Ela tem medo, mas ela tá tentando. Célia segurou a mão dele. Então protege ela, porque ela é boa, e ela não merece ser machucada por fofoca de gente que não sabe de nada. Maurício assentiu. Eu vou proteger, eu prometo. Célia sorriu. Então tá bom. E para constar, eu acho que Ana ia gostar dela. Maurício sentiu o peito esquentar. Eu também acho. Mas as fofocas vieram, rapidamente. A cidade inteira falava que ele tinha substituído a esposa rápido demais, que ela era interesseira, que as meninas iam sofrer, que era uma vergonha. Maurício tentou ignorar, mas Patrícia sofria. Ela ouvia os comentários no mercado, recebia olhares de desaprovação na igreja e começou a se fechar. Uma noite, Maurício a encontrou chorando no jardim. O que foi? Patrícia limpou as lágrimas. Nada. Mentira. Me conta. Ela respirou fundo. Eu fui na cidade hoje e uma mulher chegou perto de mim e disse que eu era sem vergonha, que eu tinha me aproveitado do Senhor, que eu não tinha respeito pela memória da sua esposa. Maurício sentiu a raiva subir. Quem foi? Não importa. Importa sim. Não, senhor, porque não vai ser a única. As pessoas vão continuar falando e eu não sei se aguento. Maurício segurou o rosto dela. Olha para mim. Eu não me importo com o que elas falam. Eu me importo com você. E se você aguentar mais um pouco, eu prometo que vai melhorar. Como o senhor tem tanta certeza? Porque eu vou fazer elas entenderem. No domingo seguinte, Maurício levou Patrícia e as meninas para a missa. A cidade inteira estava lá. Quando eles entraram, todos os olhares se viraram. Murmúrios começaram. Mas Maurício não se importou. Ele segurou a mão de Patrícia com firmeza e andou até o banco da frente. Sentou com ela e as meninas. E ficou. Durante a missa, o padre falou sobre julgamento e perdão. E Maurício sentiu que aquelas palavras eram para todos ali. Depois da missa, as pessoas vieram falar.
algumas com desaprovação aberta, outras com curiosidade mal disfarçada. Mas Maurício respondeu a todas com educação e firmeza. Patrícia não é minha empregada, ela é alguém que eu amo, e as meninas também amam, e se alguém tiver problema com isso, o problema é de vocês, não nosso. Uma senhora idosa, Dona Margarida, que conhecia a família há décadas, se aproximou. Maurício, a Ana era minha amiga, e eu sei que ela ia querer que você fosse feliz. Se essa moça te faz feliz, então você tem minha bênção. Maurício sentiu os olhos arderem. Obrigado, Dona Margarida. Outras pessoas aos poucos começaram a cumprimentar Patrícia. Não todas, mas algumas, e isso foi suficiente. Quando voltaram para a fazenda, Patrícia estava mais leve. Obrigado por fazer isso. Maurício segurou a mão dela. Eu faria qualquer coisa por você. Patrícia sorriu. Eu sei. E é por isso que eu te amo. Foi a primeira vez que ela disse aquelas palavras. Maurício parou, olhou para ela. Repete. Patrícia riu, nervosa. Eu te amo. Maurício a puxou para perto e a beijou. Ali, na frente da casa, sem se importar com quem via. Eu também te amo. E naquele momento, tudo fez sentido. 6 meses depois, Maurício pediu Patrícia em casamento. Foi simples. No jardim, ao lado do lago onde as meninas brincavam, com Camila e Júlia presentes. Ele se ajoelhou, segurando uma caixa pequena com um anel simples de ouro. Você me trouxe de volta. Trouxe as meninas de volta. Você nos fez uma família de novo. E eu quero que você seja parte dessa família para sempre. Oficialmente. Casa comigo? Patrícia estava chorando, as mãos tremendo. Sim, eu caso. Camila e Júlia gritaram, animadas. Pularam em volta deles, abraçaram Patrícia. E pela primeira vez desde a morte de Ana, Maurício sentiu que estava completo de novo. Não da mesma forma, nunca seria, mas completo. O casamento foi pequeno, só a família e alguns amigos próximos. Célia chorou a cerimônia inteira. As meninas foram daminhas com vestidos brancos cheios de flores. E quando Maurício e Patrícia disseram sim, todos aplaudiram. Na festa, que aconteceu na própria fazenda, Maurício fez um brinde. Eu perdi alguém que eu amava muito, e por muito tempo eu achei que não ia conseguir seguir. Achei que a vida tinha acabado. Mas essa mulher aqui me mostrou que a vida continua, que o amor continua e que a gente pode ser feliz de novo, sem esquecer quem a gente perdeu. Então esse brinde é para Patrícia, minha esposa, e para Ana também. Porque as duas me deram as coisas mais importantes da minha vida, amor e família. Todos brindaram, emocionados. A festa seguiu até tarde. Teve música, dança, risadas. E quando finalmente ficaram sozinhos, Maurício e Patrícia se olharam. A gente conseguiu, ele disse. Conseguimos, ela respondeu sorrindo. E agora? Agora a gente vive, de verdade. Maurício a beijou. Viver parece bom. Parece ótimo. E eles viveram. Os anos seguintes foram de construção. Patrícia se tornou mãe das meninas. Não tentou substituir Ana. Nunca tentou. Mas se tornou uma presença constante, amorosa, essencial. Camila e Júlia cresceram chamando ela de mãe. E Patrícia tratava as duas como se fossem suas de sangue. Maurício voltou a sorrir de verdade, voltou a sonhar, voltou a acreditar. E um dia, 4 anos depois do casamento, Patrícia chegou para ele com uma notícia. Eu tô grávida. Maurício ficou sem palavras. Eles não tinham planejado. Mas quando ela disse, ele sentiu uma alegria inesperada. A gente vai ter um bebê? Patrícia sorriu nervosa. Vamos. Você tá feliz? Maurício a abraçou forte. Eu tô mais que feliz. As meninas ficaram eufóricas. Camila, que já tinha 11 anos, queria uma irmã. Júlia, com 10, queria um irmão. E Maurício só queria que todos ficassem bem e saudáveis. A gravidez foi tranquila. Patrícia brilhava. A barriga crescia devagar.
e Maurício a tratava como se fosse de cristal. Quando o bebê nasceu, era um menino. Pequeno, rosado, saudável, perfeito. Maurício segurou o filho nos braços e chorou. Ele é lindo. Patrícia sorriu exausta, mas radiante. É, igual ao pai. Maurício beijou a testa dela. Obrigado por me dar isso, por me dar tudo. Patrícia segurou a mão dele. A gente se deu isso, juntos. Eles chamaram o menino de Gabriel, em homenagem ao primeiro amor de Patrícia. Maurício fez questão. Ele também fez parte da sua história. Ele te moldou. E eu quero honrar isso. Patrícia chorou e amou Maurício ainda mais por aquilo. Os anos passaram rápido. Gabriel cresceu cercado de amor e risadas. Camila e Júlia se tornaram adolescentes, responsáveis, carinhosas, cheias de sonhos. A fazenda prosperou. Maurício expandiu os negócios. Patrícia cuidava da casa e da família com dedicação, e juntos eles construíram uma vida sólida. Não foi perfeito. Tiveram brigas, tiveram momentos difíceis, tiveram noites em que a dor da perda voltava. Mas sempre se encontravam de novo, sempre conversavam, sempre se escolhiam. Camila se formou em veterinária, Júlia em pedagogia. Gabriel cresceu curioso e esperto, e Maurício e Patrícia envelheceram lado a lado. Uma noite, muitos anos depois, eles estavam na varanda. As estrelas brilhavam no céu limpo. Gabriel já era adulto e morava na cidade. As meninas eram casadas e tinham filhos. A casa estava quieta. Maurício segurou a mão de Patrícia. Você se arrepende de alguma coisa? Patrícia pensou por um longo momento. Não. E você? Não. Eu só agradeço. Por quê? Por você ter ficado. Naquela noite, no escritório, quando eu pedi. Patrícia sorriu. Eu sempre ia ficar. Maurício virou para ela. Eu te amo, mais do que eu consigo dizer. Eu também te amo. Sempre amei. Eles se beijaram, devagar, com carinho, com a intimidade de quem viveu uma vida inteira junto. E ali, naquela varanda silenciosa, cercado pelo silêncio e pela paz, Maurício percebeu que tinha vivido duas grandes histórias de amor. Uma que tinha terminado cedo demais, deixando cicatrizes profundas, e outra que tinha começado quando ele menos esperava, trazendo cura e recomeço. E ambas tinham sido verdadeiras, ambas tinham sido necessárias, ambas tinham sido parte dele. Ele olhou para o céu estrelado e sussurrou baixinho. Obrigado, Ana, por tudo, e obrigado por me deixar ser feliz de novo. Patrícia apertou a mão dele, entendendo sem precisar perguntar. Ela sabe, tenho certeza que ela sabe. Maurício assentiu, e eles ficaram ali, juntos, enquanto a noite avançava. Dois corações que se encontraram na dor e se curaram no amor. A vida continua, né? Patrícia disse, quebrando o silêncio. Continua, e valeu a pena cada segundo. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.